Esta noche, eu quero compartilhar com vocês algo que é importante e de meu coração. É mensaje sencillo, não é complicado, pero eu creio que é mensaje para este tempo. Eu sei que não hablo espanhol perfeito. Sou brasileira e misturo português com espanhol, então é portunhol. Pero eu sei que o Espírito Santo trabalha e o mensaje chega ao coração de alguma maneira. Eu sei que há amigos na internet e eu desejo a cada de vocês que o abraço de Deus te alcance e o Espírito Santo esteja muito cerca, donde tu estés nesta noite. Senhor, vamos abrir tu palavra. Permanece conosco e nos dê a sabedoria, a mente para entender. Em nome de Jesus. Amém. Vou falar de Quênia, Gabriel. Pode ser que tu sabes mais que eu. Pero dos lugares mais lindos de Quênia. Estive em Quênia o ano passado para visitar uma tribo, os Masais. Estive em uma parte muito especial de Quênia chamado Kajiado, onde há shelter para mulheres que passam por la mutilação genital. E a igreja trabalha com abrigo para estas niñas que saem de suas tribos para não se casar tão novas com 9, 10 anos de idade. E para não passar por esta prática que é muito comum em algumas partes de África. Lake Nakuru se queda quase 200 quilômetros da capital Nairobi. É dos lugares mais lindos do mundo, porque os turistas do mundo se vão para este lugar em las estações de las chuvas. Porque em el tempo deserto, el lago Nakuru é vazio, não é água. Pero em el tempo de lluvia, muita gente se mueve para o lago Nakuru. E as mulheres cantam e dançam em el lago Nakuru porque el agua volvió, há água outra vez. E esta é a maneira que as mulheres se vestem em Quênia, especialmente em la parte da tribo de los Masais. E me regalaram uma roupa assim, pero não pude trazer para predicar hoje. Com a roupa de los Masais, pero tive a oportunidade de visitá-los em suas casas. Pero há algo tremendo. Quando a estação de las chuvas chegam em el lago Nakuru, uma de la população mais gigante em el lago Nakuru não são os pescados, os peces, pero são os flamingos. É famoso em el mundo inteiro e os turistas se vão ao lago Nakuru para mirar os flamingos de África, os flamingos do lago Nakuru. Por quê? Porque esses flamingos são especiais. Não são flamingos comuns. Tem algo que outros flamingos não têm. E sabem, a população do lago Nakuru, em la estação de las chuvas, tu não imaginas. Aqui em Medellín, eu escutei que a grande população do centro de Medellín é cerca de 2 milhões de habitantes. Pero o lago Nakuru, em la época de las chuvas, tem mais de 2 milhões de flamingos. Para ser o quê? Buscar o quê? Água. Água para sobreviver à estação da sequia. Sequia? Me ajudem com meu espanhol. E assim vai. Pero esta é uma imagem de satélite que sacaram para mirar a população do lago Nakuru de los flamingos, que se chama pink, rosas. Do lago Nakuru. Por que estou falando deles? Eles são belíssimos, são gigantes, não são pájaros chiquitos, são grandes, têm fibra, têm músculos, são tremendos esses flamingos, pero há algo especial, seus olhos. Solamente em el lago Nakuru, estes flamingos do lago Nakuru possuem uma visão. Mulher de visão. Uma visão poderosa que nenhum outro flamingo do mundo tem. Há flamingos em Flórida, há flamingos em Brasil e em Pantanal, pero não tem este ojo.
É incrível. Deus é sábio e trabalha com uma lógica tremenda. Por quê? Porque sabia que em Lago Nakuru, para estes flamingos sobreviver, tinham que ter uma visão diferente. Uma visão supernatural. Por quê? Porque Deus sabia que no momento que esses pájaros vinham ao Lago Nakuru, tinha um predador, que se chama a águila de África. Poderosa, que na estação das chuvas vem ao Lago Nakuru e vuela. Essa águila é grande, forte, tem a capacidade de sacar um flamingo com suas garras e comer este flamingo, quebrar em el aire. E quando barra, o flamingo já não? Já está onde? E estômago. É tremendo. Por isso, é muito importante. Aqui podem ver, barrou, o flamingo já não existe. Pero por que estou falando disto? Porque isto foi um documentário da televisão BBC de Londres. Eu estava em um aeroporto e quando mirei essa história de los flamingos, barrei minha computadora, mirei a televisão e esse documentário explicava o porquê de los ojos desse flamingo. Está em Google, tu podes encontrar. Os ojos de los flamingos têm um ojo, vou volver a los ojos, de 180 grados. Esses flamingos podem mirar el agua e podem mirar aonde? Os ojos são como? Giram. Eu queria ter um ojo desse como madre, esposa. Mirar, saber o que passa. Por isso Deus sabia que para esses flamingos sobreviverem, tinham que ter um ojo na água e um ojo aonde? Arriba. Isso é tremendo para nós outros hoje. Porque hoje Deus quer um pueblo preparado, um pueblo santo, um pueblo que se queda como os flamingos de Lago Nakuru. Um pueblo que seja capaz de mirar o que passa na terra, pero está preparado para o que passa onde? Arriba. Preparado em las coisas do mundo com a Bíblia como sua fortaleza todos os dias. E preparado para mirar o que passa onde? Arriba. Por isso Ellen White, quando habla acerca de nossa vida e neste mundo, não se preocupa muitíssimo para que nossa vida seja como flamingos, pero não como as águilas. Está em inglês porque não pude traduzir todo, pero diz: solamente aqueles que são fortificados com sua mente, com as verdades da Bíblia, estarão de pé em el último conflito. Vou repetir: solamente aqueles que, como flamingos, fortalecem sua vida aonde? Em la Bíblia, estarão aonde? De pé em el último conflito, grande conflito. Flamingos, aí. Por isso há uma preocupação de Deus. Como membros, como pessoas, Deus sabia que viveríamos em uma sociedade e teníamos uma mente muito ocupada nesses últimos dias. Deus se preocupou muito em dar orientações para um povo que perderiam a visão de flamingo. Estariam expostos às águilas, porque a mente, a vida ocupada não permite se quedar na palavra, viver a palavra, acordar-te da palavra. E Deus eligiu uma palavra na Bíblia que é forte. E é uma palavra que quero que ponga em tu coração nesta noite. Porque é a palavra que vai fazer de ti, de mim, a fortaleza com ojos de flamingos hasta el fim. E a palavra é qual? Acuérdate. Me encanto como Deus trabalha. Porque a palavra acuérdate na Bíblia é tremenda.
Ella aparece muitas vezes na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. E como tu sabes, o Antigo Testamento foi escrito em hebreu. E se tu vas ao original hebreu, tu vas a mirar um contexto belíssimo, porque Deus habla, acuérdate. Muitas vezes leemos a Bíblia como que lemos, pero não paramos. Lemos, pero não pensamos. Por que acuérdate aqui, neste específico texto? Pero sabes que quando a Bíblia habla de acuérdate, a Bíblia habla de coisas belíssimas. Por isso a preocupação de Deus foi falar a Moisés, e um dia em sua vida, como líder do povo de Israel, depois que o povo pecou, se levanta, peca, se levanta, se olvidou de Deus por 40 anos, Moisés estava triste, porque Deus sabia que viveríamos em uma sociedade e uma mente fácil para olvidar-se. E Deus então chama Moisés e diz: que hago com este povo? Não se acuerdam? Que hago? Deus então, em Números 15:37, Deus habla com Moisés e diz: habla a los hijos de Deus em Colômbia. Abra a los hijos de Israel y diles que se hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Y pongo en cada fleco de los bordes, ¿o qué? Un cordón azul. Dios es detallista. Pensa hasta en color, en bordón. Si Dios es capaz de pensar en un bordón azul, es capaz de pensar en tu vida tan compleja. Entender onde está hoje. ¿Sabes? Esse é Deus. E Deus empieza a falar: llevarei esses flecos para que quando los veáis, ¿qué pasa? Ajá, acordéis. Deus é um Deus visual, geográfico, detallista, porque quando o assunto é salvação, Deus emplea toda sua inteligência para ajudar-nos a acordar-se do que é necessário neste tempo. E aí termina: para que acordeis de todos os mandamentos de Jeová. Assim los pondréis por obra e los seguiréis los apetitos de vuestro coração. Deus é demasiado sábio para se equivocar-se. E de vosotros ojos que han hecho que os protestuais. Assim os acordareis e cumprirei todos os mandamentos para que seais santos ante vuestro Deus. Eu sou Jeová, vuestro Deus, que os saquei da terra do Egito para ser vuestro Deus. Eu, Jeová, vuestro Deus. É como que Deus, Colômbia, eu, Jeová, vuestro Deus. Eu, Jeová, vuestro Padre. Eu, Jeová, eu sou o Deus. Acuérdate. Deus luta para nos ajudar. Acuérdate. Me encanta isto. Me ajuda muitíssimo em minha vida, que sou tão olvidada. Pero quando a Bíblia habla acerca de acuérdate, a Bíblia habla de los grandes hechos de Deus em la história humana, de la esclavitud para la libertad. Abriu o mar rojo, grande hecho en la historia. Acuérdate, si Dios abriu o mar en el pasado, puede abrir ¿cuándo? Ahora, acuérdate. Quando Deus habla de acuérdate en la Bíblia, Deus habla de grandes milagros en la historia, de las tinieblas para a luz, de la esclavitud para la libertad, de tu vida passada para uma vida nova. Deus habla de grandes hechos que para nós hoje, se nos acordamos disto, nossa confiança cambia. Nossa vida cambia, porque o que Deus hizo em el passado, a promessa que vai ser quando? Hoje, agora, outra vez. Por isso, Deus também
usou a palavra acuérdate com as tablas de los 10 mandamentos. Acuerda del dia de sábado. ¿Para quê? Deus sabia que seria um problema, que nos olvidaríamos, que seria fácil. Sábado, pero aí está, acuérdate del dia de sábado. Pero ¿para quê? Agora vem o significado. Deus também criou muitas fiestas para que em nossa vida espiritual, quando miramos, nos acordamos. La Santa Cena, haga isto em memória de mim. Acuérdate, morri, ressuscitei, estou vivo. Acuérdate. Deus também criou tantas coisas e outras festas no Antigo Testamento para que em nossa vida, hoje, nunca nos olvidáramos. Hoje na igreja temos reavivamento e reforma. Acuérdate, orar. Acuérdate. Pero, como entender isto? Por que acuerda é tão importante? Vou sacar isso aqui e vir aqui. A palavra acuérdate em hebreu, se tu vas em uma Bíblia hebreia, me ajude, pastor Barreira. O almoço estava fantástico em sua casa, Mariluz. Muito bom. A palavra acuérdate em hebreu, qual é a palavra? Eu quero escutar, qual é a palavra? Zacar. Ajá. Para entender por que estou falando com tanta paixão, acuérdate, é porque tem que entender o que significa acuérdate e zacar em el original hebreu. O original hebreu é fantástico. Eu tenho minha Bíblia hebreia. Não hablo hebreu, mas estudei hebreu. E é fantástico quando entende uma palavra. A perspectiva se amplia. A Bíblia tem outro significado. E tu entendes como Deus se comunica de maneira tão incrível. Zacar, em la raiz hebreia, significa quando tu zacar, quando tu te acuerdas, tu eres. Agora quero um coro aqui. Quando tu te acuerdas, quando tu zacar, tu eres. Quando tu te olvidas. Quando tu zacar, te acuerdas, tu tienes. Quando tu te olvidas, muerte. Não é lindo? Por isso que Deus habla para nós hoje. Acuérdate, zacar, zacar. Porque quando zacar, acordamos das coisas de Deus, que isso em sua palavra, em nossa vida, em el passado, e neste momento, que vamos fazer? Fortes. Quando nos olvidamos, débeis. Quando acordamos de Deus e zacar, somos o quê? Temos o quê? Quando nos olvidamos, muerte. Interessante, para entender zacar, temos que voltar a Israel. Isso não é uma aula de teologia, mas é para entender a beleza da palavra de Deus. Quando Deus falou com Moisés, ponga os bordes azules em las roupas de las personas, de los sacerdotes, para quando mirem, zacar. Pero zacar o quê? Volvemos. Aqui está. Quando tu vas a Deuteronômio capítulo 6, aí está por que zacar e qual é o significado hasta hoje para o povo hebreu. Hasta hoje em Israel. Quando fui a Israel, há 3 anos atrás, eu já sabia zacar. Mas eu queria entender por que zacar estava em las portas. Quando tu vas a Deuteronômio capítulo 6, tu vas a encontrar el Shema. El Shema é a declaração de fé do povo de Israel. Que é el Shema? A declaração de fé do povo de Israel hasta quando? Ayer hoje. Hasta hoje. Que é el Shema? Deuteronômio 6, versículo 4. Vamos ler. Oi, Israel,
Jehová es nuestro Dios. Jehová uno es. Tiene que saber de memoria. Vamos a hablar. Hoy, Israel, Jehová es nuestro Dios. Jehová uno es. Isto es nuestra fe. Lo que creemos, lo que sabemos. Hay un Dios que no cambia. Jehová es nuestro Dios. Jehová uno es. Isto se chama Shema, que está em Deuteronômio 6, versículo 4. E aí vem o versículo 6 e 7. E guarda lo que? Isso, ama o Senhor teu Deus de todo o que? Coração, de toda tu mente, de todo tu. Qual é isto? El Shema, el Zacar que Deus queria. Este é, acuérdate. Aí vamos aí, para entender. Quando tu vas a Israel, em cada porta, estou falando português agora, porta. Puerta, existe este aqui, de metal, de madeira, isso se chama la mesusa. Aqui abaixo tem um papelito, que está escrito o quê? El Shema. E em cada porta em Israel, em cada portão, em cada lugar que tu abres uma porta, aqui estava em meu hotel, tu vas encontrar o quê? O Shema com a mesusa. E aí, como vas se olvidar? Tu abres a porta de tu casa, que miras? La mesusa. Hoy Israel, Jehová es nuestro, Jehová uno es. ¿Dá para olvidar-se? Não. Eu comprei mesusa. Se tu vas a minha casa e abre a porta, que vai encontrar? La mesusa em minha porta. Por quê? Porque eu quero que Zacar haga parte de minha vida, haga parte de meu coração, haga parte de meu ministério. Se tu miras minha bolsa de computadora, tenho uma mesusa por aí com um cordão azul. Não porque sou mística, não. Porque creio que toda vez que, se Deus ordenou para usar bordones azules nas roupas, não posso usar. Pero em minha Bíblia, onde estou? Eu posso. Porque é Deus que ama. Raquel, Jehová é nosso Deus. Jehová uno es tu Dios, mi Dios. Acuérdate, Zacar. ¿Por quê? Porque quando eu Zacar, eu sou. Quando me olvido, quando tenho Zacar, tenho. Quando me olvido, muerte. Não é lindo? Esta é a geração que vai ver Jesus voltar. Já a geração que tem olhos de flamingo, que tem a capacidade de sacar com tecnologia. O povo de Israel não tinha papel, solamente el Torah, rolos de papel, não tinha iPhone, iPad, computador, Mac, para sacar e ter tudo aí. Não necessitamos. Pero Deus habla hoy, Zacar. ¿Dónde está Zacar en tu vida? ¿Cuál es el tiempo que tú pasas en Zacar? ¿Cuál es el tiempo que tú pasas tu mirada? ¿Dónde pone tu mente? Y Zacar, abro para los estudiantes aquí. ¿Quieres ser fuerte? Zacar. ¿Quieres tener vida? Zacar. Era aí que vem a força. Se não faz isto, muere. Se não hace isto, débil. La força, Zacar. Não há outro caminho. Sabedoria, mente, espírito. Fuerte, débil, vida, muerte. Aí está Jerusalém. Saquei estas fotos em los muros de Jerusalém, com os chicos, as hermanas, com suas Bíblias, em el meio del dia, Zacar. Israel, hoje, Jeová é vuestro Deus. Jeová uno es. Me encantou esta chica. A foto não está muito buena, pero estava com sua Bíblia, com sua Torah, porque são os 5 livros de Moisés, o Pentateuco.
assim, cantando. Me encantei. Eu saquei um também e me quedei cantando. Claro, não hago isto, pero estava aí, não entendia nada, pelo menos estava.